Entende-se as grandes navegações como um conjunto de viagens marítimas de longas distâncias realizadas pelos europeus durante os séculos XV e XVI. Ela representou, basicamente, um dos aspectos da transição do feudalismo para o capitalismo. Então nós vamos analisar que, basicamente, com o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, o feudalismo ele começou a ser abalado por novas estruturas, por novos tempos. E dentre os acontecimentos históricos que nós podemos citar, que colaboraram com a queda do feudalismo, foi o ressurgimento das cidades e do comércio e também, sobretudo, as guerras, principalmente as cruzadas, as guerras dos 100 anos, elas acabaram ali colaborando para o fim do sistema feudal e o início do capitalismo, enfatizando que esta modalidade de capitalismo na qual eu me refiro é o capitalismo comercial, ok? Entre as causas das grandes navegações nós podemos citar o comércio com o Oriente, ou seja, basicamente como a única rota com destino para o Oriente, sobretudo a Índia, ela era controlada através de duas cidades italianas, Gênova e Veneza. Então eles controlavam a rota para o Oriente, ou seja, a rota com destino ali pelo Mar Mediterrâneo. Então acabava ocorrendo que toda a Europa acabava de certa forma dependente do comércio de Gênova, Veneza e outras cidades mercantes. E com isso houve a necessidade de encontrar uma nova rota comercial com destino ao Oriente que fosse livre, digamos, de algum empecilho, como por exemplo esse monopólio exercido pelas cidades italianas e sobretudo também pelos povos árabes muçulmanos. Além disso, nós podemos citar também a necessidade de novos mercados, porque simplesmente não adianta eu conseguir produtos sendo que eu não possuo consumidores para consumir esses produtos. Então, dentre as causas, nós podemos citar também a necessidade de novos mercados. Além disso, a crise econômica. Então, ou seja, essa transição de feudalismo para capitalismo gerou uma grande crise econômica com escassez de alimentos e, sobretudo, com a proliferação de doenças também. Então, houve uma grande crise na Europa nessa transição de feudalismo para capitalismo. Além disso, outra causa que nós podemos citar também foi a formação das monarquias nacionais. Então, com a centralização do poder real e com a aliança do rei com a burguesia, houve a necessidade de desenvolver-se no sentido econômico esses novos reinos. Tanto que Portugal foi o primeiro estado a ser centralizado na Europa e, além disso, foi o primeiro país a se lançar às grandes navegações. Além disso, havia também um problema em relação à falta de metais preciosos, tal como ouro e prata, sendo que quando houve a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., acabou acontecendo que muito ouro e prata desapareceu, por causa que os povos que viviam no Império tinham o costume de enterrar as moedas, enterrar os seus tesouros. E basicamente o dinheiro desapareceu por causa que eles escondiam o ouro, só que não sabia depois onde encontrá-lo. E além disso, havia uma necessidade da propagação da fé cristã, ou seja, expandir o catolicismo para as terras até então não convertidas. Sobre os aspectos das causas que levaram às grandes navegações, foram esses que eu disse para vocês. Então agora vamos para o próximo slide. Nesse slide nós falaremos sobre os desdobramentos, ou seja, os momentos que foram fundamentais para que ocorresse
as grandes navegações. Como eu já havia dito no slide anterior, como um dos aspectos, né, que levaram às grandes navegações foi a questão da formação das monarquias nacionais. Dentre, né, a formação das monarquias nacionais, o país pioneiro, ou seja, o primeiro país a ser centralizado como monarquia, foi Portugal. Então foi por isso que Portugal foi o pioneiro na expansão marítima no século XV, Então acabou acontecendo que dentro desse processo nós podemos analisar, se nós observarmos o relevo de Portugal, que Portugal ele é um país banhado pelo Oceano Atlântico. Então, por ser um país banhado pelo Oceano Atlântico, isso já acaba ali, de certa forma, demonstrando a vocação marítima deste país. E, além disso, o comércio marítimo já era realizado pelos portugueses há milhares de anos. Só que, porém, podemos dizer que uma profissionalização do ofício marítimo acabou ocorrendo quando o filho do rei, Dom João, o infante Dom Henrique, ele fundou um centro de estudos náuticos conhecidos como a Escola de Sagres. Então, essa Escola de Sagres não se sabe bem ao certo se foi uma escola ou simplesmente um local de reunião de astrônomos, cartógrafos, matemáticos e construtores de instrumentos de navegação. Então, a partir daí, da criação da Escola de Sagres, lá o infante Dom Henrique ele reúne os navegadores mais experientes juntamente com esse pessoal que eu acabei de citar aí, astrônomos, cartógrafos, matemáticos e construtores. E a partir desse momento, inicia-se as grandes navegações. Ok? Em 1415, os portugueses conquistaram a cidade de Ceuta, no norte da África. Então acabou acontecendo, né, que os portugueses eles tiveram como objetivo contornar a costa africana. Então cada vez mais eles iam descendo sentido ao sul e retornando e retratando essas terras até então não conhecidas em seus respectivos mapas. A tal forma que no intervalo de 1498, Vasco da Gama ele consegue cruzar o Cabo da Boa Esperança, até conhecido como Cabo das Tormentas, quando finalmente chega às Índias. Além disso, em 1500, Pedro Álvares Cabral ele desembarca no Brasil e, graças ao sucesso dessas expedições, Portugal passou a exercer o monopólio sobre o comércio de especiarias entre 1500 a 1530, graças aos esforços desses grandes navegadores. O segundo país que se lançou à expansão marítima foi a Espanha. E daí, no entanto, para que não houvesse uma guerra entre Portugal e Espanha, por causa, né, dessa expansão marítima, em 1494, esses dois países eles se reuniram na cidade espanhola de Tordesilhas e lá eles assinaram um tratado na qual uma linha imaginária dividiria as terras a leste, que seriam de Portugal, e a oeste, que seriam da Espanha, conforme nós podemos observar no mapa. Só que, porém, houve uma certa discórdia no momento da demarcação. Por quê? Porque os embaixadores de Portugal e Espanha, eles haviam, né, basicamente pedido para que o Papa da época, Alexandre VI, fosse uma espécie de árbitro para decidir sobre que linha deveria estar demarcada, basicamente, as terras pertencentes a Portugal e da Espanha. Só que, porém, o Papa Alexandre VI, ele era espanhol. Então, o Papa ele havia determinado que o que iria delimitar as terras que seriam de Portugal e de Espanha seria uma linha imaginária traçada a partir, né, de 100 léguas a oeste das ilhas Cabo Verde. Então, por esta linha, basicamente, a Espanha ficaria com a maioria das terras. Então, acabou acontecendo, né, que os cartógrafos portugueses, os embaixadores portugueses, eles foram contra
esta demarcação que iria beneficiar somente a Espanha. Então eles decidiram, né, juntamente com o consenso com o Papa, que a linha que iria determinar basicamente é a divisão das terras entre Portugal e Espanha, ou seja, a linha do Tratado de Tordesilhas, seria a partir de 370 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde, e não a 100 léguas como queria o Papa. Então, por essa divisão de 370 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde, basicamente Portugal ela iria ganhar grande parte do litoral brasileiro, conforme nós podemos observar aqui no mapa. Então, acabou ficando definido pelo Tratado de Tordesilhas que todas as terras a leste da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, ou seja, da linha do meridiano de Tordesilhas, iriam pertencer a Portugal. E todas as terras a oeste iriam pertencer à Espanha. A base da medição, as ilhas de Cabo Verde. Ok? Nesse slide nós falaremos sobre as navegações espanholas. Bem, senhores, conforme nós analisamos na aula anterior, quando nós tratamos a respeito da formação das monarquias nacionais, acontece que a Espanha ela apenas se unificou como reino em 1492, quando o último reduto muçulmano na Espanha, Granada, acabou ali sendo conquistada. Então, após a expulsão dos árabes do território espanhol, os reis católicos, o rei Fernando Formoso e a rainha Isabel a Católica, eles contrataram os serviços do navegador genovês Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo ele acreditava que a Terra era redonda, ou seja, possui o formato esférico, arredondado, achatado. Então ele acreditava que ele iria conseguir chegar às Índias, contornando a África, atravessando o Atlântico rumo a oeste. E acontece necessariamente que, segundo os planos de Colombo, ele acreditava que, por exemplo, o continente americano não existisse, ele acreditava que ele iria encontrar apenas mar. Só que, porém, nesta viagem, ele acabou ali, basicamente atingindo a América em 1492. Ele chegou na América Central, numa ilha que hoje corresponde às atuais República Dominicana e Haiti, que os indígenas chamavam essa ilha, salvo engano, de Guanahani. E daí, no entanto, Colombo ele realizou mais 3 viagens em 1493, 1498 e 1502. E o Cristóvão Colombo ele acreditava ter chegado às Índias. Então foi por isso que ele acabou ali se equivocando e chamando os habitantes da América de índios. Só que, porém, outro navegador chamado Américo Vespúcio, ele provou que o continente que Colombo havia encontrado não se tratava das Índias, mas de um novo continente. E como homenagem, o continente acabou recebendo o nome de América, como uma homenagem ao navegador Américo Vespúcio, sendo que o nome deste continente deveria ser Colômbia, pois Cristóvão Colombo encontrou. Mas, para Colombo, essas terras não eram um novo continente, mas a Índia, conforme ele tanto insistia. Ok? E daí, no entanto, acabou acontecendo que, no ano de 1519, um navegador chamado Fernão de Magalhães, ele iniciou a sua viagem de volta ao mundo, provando que a Terra era redonda. Então, Fernão de Magalhães, ele acabou nessa viagem descobrindo o Oceano Pacífico. Então, ele havia batizado o nome do Oceano Pacífico, pois ele havia notado que eram águas tranquilas para se navegar. Alguns países eles acabaram se atrasando no processo da expansão marítima,
pois eles enfrentavam problemas em relação à centralização. Dentre esses países nós podemos citar França, Holanda e Inglaterra. Então acabou acontecendo que esses três países eles não aceitavam a divisão do mundo por Portugal e Espanha, né, mediante o Tratado de Tordesilhas, e se lançaram às navegações. Então esses três países eles acabaram, podemos dizer que conquistando algumas das colônias encontradas por Portugal e por Espanha. Então acabou ocorrendo que dentro desse processo, se nós levarmos em consideração, esses três países eles se lançaram a ações de pirataria para, como eu posso dizer assim, para alcançar as riquezas encontradas nas terras descobertas por Portugal e pela Espanha, ok? Então por hoje nós encerramos esta aula, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.